Agora vamos falar de uma polêmica. Apenas o deputado Lúdio Cabral votou a favor da proposta do governo do estado de decretar feriado prolongado de 10 dias como forma de conter o avanço da Covid-19 no estado. E é com o deputado Lúdio Cabral que nós vamos conversar ao vivo, via internet, agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Deputado, quem ouviu a informação que a Nayara acabou de transmitir aqui, dizendo que Lúdio Cabral foi o único que votou a favor do projeto do governo, dá a impressão seguinte, que só o senhor faz parte da bancada de sustentação do governo Mauro Mendes, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa e tarde. É exatamente o contrário. Eu faço oposição ao governador do estado. Mas assim, eu estou como deputado e, graças a Deus, sou médico sanitarista nesse período tão grave que a gente está vivendo. E eu estou acompanhando a curva da epidemia desde a confirmação do primeiro caso no território de Mato Grosso, no dia 20 de março do ano passado, há 1 ano e 4 dias. No dia 22 de janeiro, Lúcio, Nayara, eu encaminhei um ofício ao governador pedindo a ele, recomendando a ele, em caráter de urgência, que já decretasse quarentena de 14 dias no território de Mato Grosso, porque os indicadores epidemiológicos já mostravam o cenário de colapso que nós viveríamos a partir do final de fevereiro. No dia 26 de fevereiro, eu reencaminhei a mesma recomendação ao governador e também encaminhei ela na forma de uma denúncia ao Procurador-Geral de Justiça para que o governador cumprisse o decreto que ele assinou em junho do ano passado e decretasse quarentena no território de Mato Grosso por 14 dias. Exatamente em função do colapso que estamos vivendo há mais de 20 dias do sistema de saúde. Sem leitos de UTI no setor público, no setor privado, com todos os hospitais e unidades de pronto atendimento superlotados, com o SAMU. Eu conversei no final da manhã com o coordenador do SAMU em Cuiabá, com o SAMU também em colapso, as ambulâncias tendo que buscar pacientes com saturação baixa, tendo que colocar esses pacientes no oxigênio na ambulância, às vezes entubar, trazer para uma unidade de referência, ou UPA, ou hospital, e ter que ficar horas com o paciente na ambulância até aparecer uma vaga, infelizmente, em decorrência de algum óbito que aconteça naquele período. Risco de falta de oxigênio no estado todo. Hoje a notícia de que Mato Grosso é um dos 6 estados do país com risco de falta de oxigênio. Nós não temos outro recurso a não ser decretar a quarentena. À medida que o governador apresentou ontem na forma de um projeto de lei antecipando o feriado, embora não fosse o que eu estou recomendando desde o final de janeiro, já era uma medida a mais no sentido de buscar reduzir a circulação de pessoas. Nós estamos de quarentena, com fiscalização rigorosa de aglomerações e com medidas econômicas, Lúcio e Nayara, para proteger a economia e a nossa população. Mato Grosso arrecadou, ano passado, 3 bilhões de reais a mais do que em 2019 e precisa utilizar esse recurso para assegurar renda para o trabalhador informal, para o desempregado, para o micro, para o pequeno, para o médio empresário, especialmente dos setores mais afetados pela pandemia, para que a gente consiga ter um guarda-chuva econômico, sanitário, que nos permita atravessar esse momento tão dramático que nós estamos vivendo na pandemia. É o pior momento desde o início da pandemia. A semana epidemiológica de 14 a 20 de março foi a semana em que nós tivemos os indicadores mais graves de toda a pandemia no nosso território. Agora, deputado, o projeto, segundo colegas seus, o projeto que o governador mandou era um projeto que, na verdade, não era para barrar a Covid, porque ia decretar o feriado. O feriado ia ter as regras, segundo colegas parlamentares seus, ia ter as mesmas regras de um feriado, ia aumentar o horário de funcionamento de um segmento específico. O patrão ia ter que pagar, aquele que não pode fechar as portas, ia ter que pagar pelo dia trabalhado. Ou seja, eles levantaram isso, de que o governo não fez um projeto consistente para mandar para a Assembleia. E, no fim das contas, que o governador jogou a culpa nos parlamentares. Olha, infelizmente, assim, vocês não têm noção do tanto que é difícil para mim lidar com esse senso comum dentro da Assembleia e com a falta de coragem de enfrentar interesses de determinados poderosos que detêm o poder econômico no nosso Estado. A Assembleia tem o dever
de entender a gravidade do momento que estamos vivendo, não haveria necessidade do governador encaminhar esse projeto de lei para a Assembleia. Agora, se ele encaminhou esse projeto, é melhor ele do que nada. A Assembleia tinha o dever de aprovar. E é lógico que, ao lado disso, assegurar as condições para que não haja qualquer tipo de aglomeração nesse período de 10 dias, para assegurar proteção econômica para quem fosse atingido por essas medidas. O que nós não podemos é ficar na situação em que nós estamos, porque a impressão que passa é que foi um jogo combinado, um jogo de faz de conta. O governador, que poderia decretar quarentena, não decreta, encaminha para a Assembleia um projeto de lei antecipando o feriado, a Assembleia rejeita esse projeto e fica tudo como está. A sensação que dá é que é um jogo combinado entre o governador do estado e deputados que o apoiam na Assembleia Legislativa para expor a população cada vez mais ao contágio. Eu não quero acreditar que seja isso, porque a mesma Assembleia ontem aprovou um requerimento que eu estou há várias sessões tentando aprovar, que é o requerimento de recomendação ao governador da quarentena. Ninguém faz nada e todo mundo lava as mãos? Não pode. Deputado, o momento é muito grave. Deputado, em cima do que o senhor acabou de falar agora aí, o senhor fez aí críticas aos deputados por não terem aprovado esse feriadão que foi proposto pelo governo. O senhor diz aí o seguinte, que pode ter ocorrido aí um jogo vergonhoso, um vergonhoso jogo combinado, e o senhor falou em poderosos. Quer dizer, os deputados estariam recebendo ordens de quem? Quem é que manda lá? Ô, Lúcio, assim, deixa eu fazer uma comparação que às vezes a gente não se atenta a ela. É impressionante ver pessoas que detêm poder econômico no Estado, agora, nesse momento, preocupados com a fome da população. Ora, eu não vi eles preocupados em nenhum momento com a fome da população, quando aumentou o preço da carne na prateleira, quando aumentou o preço do óleo de soja, quando aumentou o preço do arroz. Quando os produtos da cesta básica encareceram, eles estavam de sorriso largo, acumulando lucros com essa situação. Aí agora, quando há necessidade de se decretar uma quarentena para proteger a saúde da população, porque não há mais leito disponível para o pobre, para o trabalhador, o muito rico ainda pode tentar um leito em outro estado do Brasil, mas o trabalhador depende do SUS. Então, assim, é uma hipocrisia, num momento grave como esse, em que há necessidade de decretação de uma quarentena, que tem que ser acompanhada de medida econômica. O trabalhador informal, o trabalhador desempregado, ele precisa de renda. Eu ingressei com um mandado de junção ao lado da minha companheira Edna Sampaio, vereadora em Cuiabá, no Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça obrigasse o Estado a pagar um salário mínimo de renda para o trabalhador desempregado, para as famílias vulneráveis, nesse período dramático. Aí esses poderosos saíram, deputado, debochando da proposta de Lúdio Cabral. Esses que estão, assim, morrendo de preocupação de quem está passando fome. O morrendo de preocupação, entre aspas, né? É muito triste, porque essa preocupação não é verdadeira. Porque se fosse verdadeira, trabalhariam para que nosso país tivesse uma política econômica que assegurasse arroz barato, feijão barato, óleo de soja barato, carne barata. Eles ganham muito dinheiro com a carestia, com a fome da população, porque a população já está passando fome há um ano. Ela não começou a passar fome agora. Ela não vai começar a passar fome porque nós decretaremos 14 dias de quarentena num momento tão dramático em que a saúde dela precisa ser preservada e que ela não pode ser colocada diante da escolha de ou eu trago comida para casa junto com o vírus ou eu passo fome. Ora, o Estado tem que decretar a quarentena e ao lado da quarentena dar apoio financeiro para quem é mais vulnerável, para quem sofre. E aí eu estou falando do trabalhador, mas estou falando também das empresas. E a Justiça, deputado, tinha que cobrar isso também, não é? Né? O Ministério Público tem que cobrar isso também, do próprio governo do Estado. Eu espero, sinceramente, que isso aconteça nas próximas horas, Lúcio, porque assim, o governador ontem, depois que a Assembleia rejeitou o projeto dele,
se deu como conformado. Eu não tenho poder absoluto, eu dependo da Assembleia. Ora, para tomar uma decisão na condição de autoridade sanitária e cumprir, respeitar um decreto que o próprio governador assinou no mês de junho do ano passado. Não é o Lúdio que está dizendo, é o decreto do próprio governador de junho do ano passado que determina a quarentena na situação sanitária em que a gente está. Ele tem as ferramentas para tomar a decisão e executar as medidas que precisam ser acompanhadas da quarentena. Medida econômica para proteger quem precisa de alimento em casa, para quem precisa de proteção para atravessar a tempestade. Medida de fiscalização para assegurar o rigor no cumprimento da quarentena. Quem tem essas ferramentas é o Poder Executivo e precisa colocá-las em práticas. Eu espero, sinceramente, que o Ministério Público, que o Poder Judiciário, diante dessa situação triste, do Poder Executivo não fazer o que tem que fazer, da Assembleia não se posicionar minimamente no sentido de assegurar a aprovação dessa lei da antecipação dos feriados, que não é o que eu gostaria que fosse. Para mim, o governador não precisaria ter mandado projeto de lei nenhum para a Assembleia, tinha que ter editado o decreto de quarentena e ponto final. Colocar as forças de segurança para fazer o decreto ser cumprido, para que não aconteça nenhum tipo de aglomeração e, ao lado disso, proteção econômica para quem precisa, porque o Estado tem mais de 3 bilhões de reais no seu caixa e pode colocar na nossa economia. Ficar batendo cabeça e com discurso falso de que estamos preocupados com a fome da população, isso é hipocrisia, porque a população já está passando fome há muito tempo, está passando fome pelo desemprego, está passando fome pelo preço altíssimo dos produtos da cesta básica, e esse preço alto enriquece uma parcela da economia de Mato Grosso. Deputado, obrigado pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia, e vamos ver aí se o pessoal tem um pouco mais de consciência, é isso? Não fiquem olhando para o próprio umbigo e não fiquem preocupados em defender apenas os poderosos. Obrigada. E assim, Lúcio, obrigado, agradeço, e por fim, assim, só as pessoas precisam também se conscientizar e se proteger. Eu estou desde fevereiro vendo famílias inteiras, com 5, 7, 8 pessoas infectadas ao mesmo tempo, internadas ao mesmo tempo e, infelizmente, morrendo uma atrás da outra. Obrigada.